Boa noite, pessoal. Bom, vamos começar. Vamos lá. Mas de hoje a gente tá chegando ao fim aí da parte de software livre, né? Chegando ao final dessa parte. Hoje nós vamos falar de um apanhado geral do que nós tivemos. E aí, grande parte da aula hoje são vocês que vão fazer, né? Grande parte do que nós vamos ter hoje é mais de responsabilidade de vocês. Bom, primeiro de tudo, nós ficamos aí bastante tempo falando sobre o Linux, né? Instalamos as mais diversas versões, tá? O Linux ele é gigante. Ontem eu estava falando com uma turma com referência a isso. O Linux ele é muito grande, tá, pessoal? Tem muita coisa para vocês aprenderem. E eu estava comentando que a primeira vez que eu instalei o Linux na minha vida, isso foi acho que 2002, mais ou menos. É, e já são 18 anos, e aí hoje, se eu parar para fazer uma análise e analisar friamente, eu não conheço nem uns 20% do Linux, né? Linux é muito gigante, é um sistema operacional que está sempre em atualização, tá? Ele está sempre melhorando, sempre sendo atualizado, porque o que atualiza ele é a comunidade, né? O que mais faz parte da atualização do sistema Linux é a própria comunidade Linux que faz. Né? Então é muita coisa. Outra coisa que nós temos que pensar, existem vários já preconceitos com relação ao Linux, né? Existem pessoas que falam que não vão usar porque é difícil, existem pessoas que falam que não vão utilizar porque não tem programa para ele, e várias outras, vamos pôr desculpas ali, entre aspas, para não usar os sistemas, né? O que eu posso falar para vocês é que durante essas aulas, deu para perceber que o Linux não é esse bicho de sete cabeças que todo mundo pensa, né? Tanto que ele é um sistema muito estável, né? Ele é um sistema de uso que tem algumas distribuições que são bem simples, tá? E ele é um sistema que dá para usar no dia a dia. Igual eu falei para vocês, é evidente, pessoal, que se você precisa de algo que seja específico do Windows, vamos supor, é, vamos supor que você vá usar, igual eu aqui falei para vocês, no meu caso aqui, quando eu vou dar aula para o curso de informática, eu tenho que utilizar o Photoshop. Nesse caso, ou eu tenho que utilizar, por exemplo, o Illustrator, o Adobe, todo o pacote Adobe, né? O Adobe XD. Se necessariamente eu preciso utilizar esses programas, tá? Eu, eu tenho que, ah, ah, eu tenho que usar o Windows em algum momento, né? Mas eu utilizo o Windows aqui, eu tenho um PC, tá rodando o Windows, igual eu falei para vocês, que ele tem uma configuração um pouco melhor. E aí o Windows geralmente ele tem alguns consumos de memória, de processamento, que não adianta, é dele mesmo, tá? Então, eu, nesse caso, necessariamente, nesse, além de tudo, eu preciso, né, utilizar na minha escolha, eu optei, né? Porque os programas também que vão rodar, que eu vou rodar aqui dentro do meu computador, são mais pesados, então por isso nessa parte eu optei por rodar o Windows. Mas no meu notebook eu já uso o Linux há bastante tempo. Eu tenho um outro mais velhinho que eu uso para teste. Então, por exemplo, todas as aulas que eu dei para vocês, eu optei, né, é, por rodar por rodar por rodar o Linux dentro deste notebook. Assim, então eu fui testando, por exemplo, nós instalamos algumas distribuições, já já vou falar sobre elas, e cada uma delas, né, eu optei por instalar e rodar, né, para que eu pudesse mostrar ele funcionando para vocês, tá? Então, é, todas as distribuições que nós utilizamos aqui,
eu também, né? Eu também rodei nesse notebook aí para ver como é que ela rodava fisicamente, além de rodar aqui no ambiente virtual. Por que que eu tive essa opção? Rodar no ambiente virtual, apesar de ter todas as funcionalidades, é, muitas vezes acaba não tendo a funcionalidade principal, né, que é o uso do sistema ali inteiro rodando dentro do HD. Então, por isso que eu fiz essa opção, tá? Na aula passada, eu comecei a instalar com vocês, eu mostrei, além de nós vermos o Kali, eu tinha tentado mostrar o Curumim. E nós acabamos não vendo a área de trabalho, deu um erro da instalação e nós acabamos não vendo. Eu vou mostrar para vocês aqui a área de trabalho do Curumim. Vou até mostrar a instalação. Eu peguei. Bom, essa é a carona do Curumim, ó, tá? Eu vou pôr aqui para testar, só para ele rodar o Live CD. E uma das coisas que nós temos dentro do Curumim é, é assim, a tristeza de saber que ele não atualiza mais. O Curumim não atualiza há algum tempo, já faz algum tempinho já. É, igual eu falei para vocês, foi uma distribuição criada pelo professor Carlos Morimoto. Se vocês pesquisarem aí na internet, tem muito livro do professor Carlos Morimoto, assim, que são absurdamente bons, tá? São livros técnicos muito bons mesmo. É, então, é, foi, é uma coisa assim absurda. Foi uma das primeiras distribuições que eu instalei, que eu usei. No início dos anos 2000 eu usava uma que chamava Conectiva, que hoje é a Mandriva, né? É, aí depois, na época da faculdade, uma pessoa me trouxe um CDzinho com o Coruminha e eu instalei e achei muito legal. Então, esse é o desktop rolando, lá naquela da semana passada que a gente tentou rodar, ele estava sem o ambiente gráfico, né? Então, por isso que vocês não viram ele lá, tá? Então, esse é o ambiente gráfico, ele está rodando o Live CD e o Live CD, ele não instala nada. Por exemplo, se você pegar e gravar ali um DVD, é, gravar um DVD e rodar a opção do Live, tá? É, ele vai rodar, abrir o sistema. Se eu vier aqui, ó, abrir aqui o computador e eu tentar abrir algumas pastas aqui, ou alguns. Ó, vou clicar aqui em armazenamento, ele não vai ter nada. Mas, por exemplo, se você tivesse alguma coisa, ele abriria aqui seu HD e você poderia acessar os dados normal sem ter nada instalado, tá? Para que nós usamos é, é, versão do Live CD? Vamos supor, por exemplo, que vocês pegaram um computador para consertar e neste computador vocês precisam salvar os arquivos, mas ele não está iniciando o sistema. Isso acontece muito, tá? Se isso acontecer, você executa a versão live, tá? E aí você consegue acessar esses arquivos, tá? E consegue fazer o backup, por exemplo, e depois formatar, né? Sem problema algum, tá? É, Também, por exemplo, vamos supor aí que vocês. Aí no exemplo de formatação é mais complexo, vamos supor que deu um problema no HD fisicamente. Às vezes você precisa acessar, o Linux ele pode te ajudar também, te auxiliar, tá? Bom, para instalar é muito simples, ó. Você pode clicar aqui em instalar. Ele vai começar a carregar o instalador, tá? Escolhe o idioma, apesar de ser uma distribuição que foi nativamente brasileira, né? Igual eu falei, o, a pessoa que produziu ela é um professor brasileiro, ele tem também todos os outros idiomas aqui, um monte de idioma que você pode utilizar. Lógico que a gente vai escolher a versão em português, em avançar. Aqui é o fuso horário, né? Já está marcado São Paulo.
Você pode escolher o layout do seu teclado. E aí, ó, você pode escolher a opção de deixar o particionamento automático ou clicar no manual. Vamos clicar no manual para a gente ver. Mesmo esquema, ó. Você pode clicar aqui, ó, nova tabela de partição. Ele vai criar, ele vai selecionar para você criar HD inteiro, né? Aí ele não, agora, nova tabela de partição, continuar. Vai aparecer o espaço, né? E aí a gente começa a criar as partições. Vamos lá. Vou adicionar 1024 para swap. Ó o problema aqui, ó. Pera, deixa eu só adicionar swap aqui. Ai, deu. Crashou. Deixa eu mostrar só um negócio para vocês. Espera aí que ele vai carregar aqui. Quando nós estávamos instalando lá, eu falei para vocês sempre instalar no ext4, né? Que é o sistema de partição mais novo que o Linux tem. Aqui no Kurumin ele foi só até o ext3, tá? Então é um dos problemas. Vou clicar aqui para ele avançar. Dando erro, né? Agora ele vai continuar essa instalação. Deixa eu cancelar aqui, peraí. Tá carregando a outra instalação. Mas assim, esse problema de não ter atualização, o problema maior, por exemplo, é esse. O tipo de partição que ele cria, né, é uma partição mais antiga, tá? Então, é um dos problemas. Por exemplo, tem problema no navegador, que... deixa eu só pôr aqui de novo para a gente dar uma olhada. Ó, New Partition Table. New Partition. Ó, a hora que eu venho aqui, deixa eu pôr aqui. Se ele não der pau de novo. Ó, tá vendo? Ele só tem até o ext3. Então, é um tipo de partição mais antiga, tá? Não vai deixar eu criar, vamos pôr no automático. E mesmo que eu dê uma apt-get, dê um update, ele não vai deixar eu atualizar esse meu sistema, tá? Não é que ele não vai deixar. Toda vez que você instala uma distribuição, ele tem um repositório específico, tá? Então, desse sistema, né, especificamente, ele não tem mais o repositório, né? Igual eu falei para vocês, ele não tem mais atualização. Então, se eu for lá e tentar buscar o arquivo dentro do repositório onde estaria, né, a, a, antigamente, onde ficava lá, ele não tem mais. Então, e até porque quando o kernel ele vai avançando, o sistema ele também ele tem que ir atualizando ali. Tá dando erro. Deixa eu ver aqui. O que é uma tristeza, porque era um sistema muito leve, facílimo de usar. Ele foi o primeiro sistema Linux a ter algumas facilidades de instalação, né? Porque a reclamação principal quando se ia. Vou pôr automático aqui. A reclamação principal quando se ia instalar o Linux era a da dificuldade, né? Aí pude preencher, ó, normal, mesmo esquema. Vou pôr tudo como aula para ficar mais fácil. Avançar. Ó, vai avançar. E aí depois é só clicar em instalar. Ele vai iniciar a instalação normal. Então, o uso do dia a dia é muito simples, tá? E mesmo sendo um sistema que não teve, infelizmente, mais atualizações, ele ainda né? Se você for fazer uma análise fria, ele ainda é um sistema
é bem atual, tá? Só não dá, eu não indico vocês usarem ele, porque, por exemplo, tem algumas coisas dos navegadores que não rodam mais, né? Que já mudou, principalmente agora, com essas novas normas aí. Então, esses navegadores são mais antigos, mas se tiver uma maquininha mais antiga, dá para rodar ele tranquilamente, tá? Bom, então, o que que nós aprendemos principalmente sobre o Linux, né? O Linux ele vem do Unix, aliás, não só o Linux, né? Grande parte dos sistemas operacionais modernos, eles vêm com base, com base no Unix, tá? Então, se você for pegar qualquer sistema atual, por exemplo, é, o sistema da Apple, ele vem em base Unix, tá? O Windows, ele é um pouco diferente porque ele vem do DOS, né? Mas o DOS nasce do Unix também. Então, o Unix, a gente chama de pai de todo sistema operacional. O Linux, ele é mais próximo ao Unix porque ele vem literalmente do Minix, né? Então, o Linus Torvalds, quando ele criou o Linux, ele pegou um pedacinho do Minix e melhorou. O Minix ele era uma parte livre, uma parte aberta que tinha dentro do Unix, tá? Bom, depois eu mando isso aqui para vocês, tá? É muito importante saber disso aqui, essa parte do Unix, tá? E principalmente da estrutura de um sistema operacional. Se nós fôssemos falar de sistema operacional, é, dava para ficar um tempo gigante falando sobre isso. Por quê? Porque o sistema operacional, gente, ele tem um tamanho assim de para estudo muito grande. Nós temos arquitetura de sistemas no ensino superior. Quem ir para a área da tecnologia tem um ano só de arquitetura de sistemas. Ele fala só sobre núcleo de sistema operacional e de base de sistemas, para vocês terem uma ideia, é muita coisa, tá? E o sistema ele é muito importante. Por quê? Um sistema operacional ele é responsável mais no seu núcleo, né? Ele é responsável por fazer essa interação entre o software e o hardware, tá? Bom, opa, e o GNU Linux, ele é um projeto. O projeto GNU é anterior ao Linux, tá? O projeto GNU, ele vem da Free Software Foundation e era um projeto do Richard Stallman para popularizar o software livre. Então, qual era o principal medo do Richard Stallman? O principal medo dele era o sistema operacional ficar na mão de poucos, né? Que foi o que realmente acabou acontecendo. Os sistemas operacionais ficaram na mão de poucas e grandes empresas, e isso faria com que essas poucas e grandes empresas cobrassem um valor absurdo pelo software. Quando nós pensamos em softwares pagos, realmente o valor é muito alto, né? Igual eu estava falando para vocês. É, quando você vai pensar, por exemplo, no pacote Adobe, tá? Para vocês terem uma ideia, cada software, só o Photoshop, hoje a Adobe ela não vende mais o software, tá? Ela trabalha com sistema de, de assinatura. Então você assina o software e você pode utilizá-lo. A assinatura do Photoshop, ela custa em média R$ 90 por mês se você não tiver nenhum tipo de plano. Por exemplo, se você não for estudante, você não for professor, se não for de algum órgão específico que tem ali uma parceria com a Adobe, então é muito caro, tá? Um software hoje é muito caro. Tem softwares ali que passam de 10 mil a licença, então é muito caro, tá? E aí o Richard Stallman, quando ele começa a Free Software Foundation, foi em 1983, a intenção dele era isso, era popularizar o software, fazer com que o software não ficasse nas mãos de poucos. A intenção era boa, né? E aí, em 1991, o Linux, né? Ele traz esse sistema. E uma das coisas que nós já discutimos, mas é muito bom frisar novamente, é para que o Linux pode ser usado, né? Gente, para qualquer coisa, principalmente onde o Linux pode ser usado. Ele pode ser usado no seu computador pessoal, ele pode ser usado na empresa, ele é usado em alguns outros dispositivos
que aí não é por opção, é porque vem, por exemplo, na sua TV. A sua TV hoje ela vem ou vem com Android, Android puro, né? É lógico que não é um Android igual ao do seu telefone, né? Mas é uma versão. É, então é uma versão do Android, tá? Que vem lá dentro, tá? Da sua TV, ou alguma versão que pegou o kernel Linux e deu uma melhorada, né? Por exemplo, quem tem uma TV da LG, a LG trabalha com o WebOS. O WebOS também é um braço ali, né, do Linux. Você usa no seu smartphone, porque o Android ele é base Linux, e você pode usar no seu computador, você pode usar num servidor da sua empresa, você pode usar em vários lugares, tá? O Linux ele é bem presente hoje. Tanto que a Microsoft, ela é uma das mantenedoras Linux, quer ver? Se a gente entrar aqui no site da Linux Foundation, ó, vamos entrar aqui. Vamos entrar aqui no site da Linux Foundation, vamos procurar quem são os parceiros dela. Que papá, memberships, corporate members. Vamos achar quem dá dinheiro para o Linux. Esse aqui, ó, quando você vê Platinum, eles doam mais de US$ 1 milhão por ano. Aí, olha quem tá aqui, Google, e olha quem tá aqui, ó, Microsoft. Então, se a Microsoft ela investe tanto, né, é porque ela está utilizando aquilo. Tanto que hoje você pode rodar o Ubuntu virtualmente no Windows 10. Né? Tem um esquema para você rodar ele virtualmente. E aí vocês devem estar pensando, mas por que a Microsoft ela contribui com uma empresa que é rival dela? Se nós formos ver friamente, a Microsoft ela detém mais de 90% do mercado de computadores, tá? Computadores e notebooks, né? O Linux não é tão assim, né? Uma rival da Microsoft, tá? E grande parte do sistema de segurança do Windows, perdão, da Microsoft, é usado Linux. Então, por isso que ela também investe no Linux, tá? Bom, e da onde nasceu o Linux, principalmente, né? O Linux, ele vem deste garoto, do Linus Torvalds. Em 1991, o Linus ele tinha um computador e o computador dele rodava o Minix. O que aconteceu no primeiro momento foi que o Minix não aguentava mais os trabalhos que ele fazia. Ele era estudante de ciência da computação da Universidade de Helsinki, na Finlândia, e aí chegou uma hora, né, o Minix não conseguia suportar o nível dele de usuário. Então, o Minix é muito simples, é um sistema de baixo nível. E aí ele começou a programar dentro do Minix, e aí quando ele percebeu que ele fez uma modificação bacana, ele joga esse kernel num fórum, e aí nesse fórum, né, ele consegue lá ele consegue ter outros programadores que o auxiliam, e inclusive lá um dos maiores que foi o Alan Cox, que também ajudou muito ele, tá? E também depois que o sistema está estabilizado, Richard Stallman também chega e começam a trabalhar melhor com Linux, tá? E o que vocês têm que entender de software livre? Software livre, quando nós usamos o termo free em inglês, free não quer dizer só grátis. Assim, aqui, free quer dizer livre. Aqui, às vezes, a gente tem um engano de pensar que só porque um software ele é livre, ele tem que ser de graça. É, então, assim, o software ser livre, tá? Não quer dizer que ele vai ser só grátis. No nosso caso, as distribuições Linux, elas são gratuitas. Mais livre quer dizer que você tem a liberdade de trabalhar com ele, inclusive de distribuí-lo, tá? Livre é de liberdade, inclusive de cobrar por ele, tá? Aí vocês vão, nas vezes você vai ter o pensamento assim, mas isso aí fere algumas leis das liberdades lá do software livre. Não, porque livre quer dizer isso mesmo.
Se você criar alguma coisa, fizer alguma criação dentro do Linux e quiser fechar esse software e vender ele, você pode. Na verdade, você não está vendendo o seu software, você está vendendo o seu serviço, tá? Bom, e aí o Linux ele tem diversas distribuições. Nós entramos bastante nesse site aqui, né? Nós entramos muito no vivaolinux.com.br e aí tem muitas distribuições aqui e aqui não tem nem 10% do que existe na realidade, tá? Tem muitas outras distribuições. E o que que nos discutimos nas últimas aulas? Nós discutimos que cada distribuição ela tem um uso específico. Então, quando nós começamos a falar de sistemas Linux, né, e distribuições principalmente, nós temos que levar em consideração o uso que nós vamos fazer. Então, não é só, é, não é só é, é, escolher o, um sistema porque você viu dizer que ele é bom. Por exemplo, o Kali. Aí o cara escutou que o Kali é o sistema dos hackers, então eu vou escolher ele. Não, gente. Você tem que escolher um sistema que se adapte ao que você precisa, adapte ao seu uso, tá? Qual o meu uso como ah, como lá, como usuário, qual o uso principal que eu vou ter do meu computador? Eu vou escolher qual o meu nível de usuário também. É outra coisa importantíssima. Eu sou um usuário avançado o suficiente para utilizar uma distribuição mais difícil, uma distribuição principalmente voltada para a área da programação, tá? Então, tem tudo isso que você tem que levar em consideração também, tá? E aí, igual nós vimos lá, mostrei bastante esse site para vocês, né? Vou entrar aqui no principal. E uma das coisas que vocês têm que se ambientar, para quem gosta, né, de tecnologia, a sempre tá dando uma olhada aqui nos artigos. Tá sempre atualizando, tá? Tem, você vai sempre tendo artigo novo, você vai conhecendo bastante das distribuições principalmente, né? Então, tem bastante coisa legal aqui dentro, tá? Ó, tem bastante, sempre tem coisas legais aqui. Olha lá, tá falando da nova distribuição, né, as novidades do Ubuntu, por exemplo. E o mais legal é que tem artigos aqui para todo nível de usuário, né? Você não precisa ficar assim com receio de ler e achar que vai ser uma linguagem muito complexa, tá? Tem para todo tipo de usuário aqui, tá? Tem inclusive aqui, ó, esse na minha opinião, esse é o melhor artigo que tem, que é para você ver uma introdução sobre o Linux. É uma matéria grande e ele explica muitas coisas, tá? Sobre o Linux. É muito legal ler isso aqui. Não é tão grande, tá? Dá para ler rapidinho aqui, tá? E fala principalmente de algumas distribuições mais famosas do Linux, tá? Bom, e aí a pergunta que não quer calar esse é o famoso Windows versus Linux. Primeiro, eu sempre faço a pergunta em sala e, e é até interessante as respostas. Por que que a Microsoft ela não coíbe a pirataria? Se ela quisesse, né, nem se ela pudesse. Se ela quisesse, vocês acham que ela não poderia coibir a pirataria? Com certeza, gente. Se a Microsoft, hoje em dia, tudo é online. Né? Hoje em dia, tudo que nós vamos fazer, ele os, a gente usa, é tudo pela internet, né? Não tem mais essa, essa opção de trabalhar pouco offline, pelo menos, né? Então, há mesmo os sistemas, por exemplo, nós lá na escola, quando eu entrei na escola, 8 anos atrás, o nosso sistema era local. Então, o que que acontecia? A base do nosso sistema era instalado nos computadores, tá? Então, todo computador lá, ele tinha instalado lá, né, o sistema.
de gerenciamento, que nós fazíamos chamadas, que inseríamos informações, colocávamos as notas de vocês. Hoje isso não existe mais. Hoje nós entramos no navegador, digitamos o endereço. Se a Microsoft quisesse, ela simplesmente bloqueava todo e qualquer uso de algo que fosse, quando um sistema que fosse pirateado, logasse no sistema, logasse na internet, perdão, e aparecer lá que ele era pirata, ela poderia bloqueá-lo, tá? Mas não é interessante. Não é interessante para a Microsoft que se bloqueie. Por quê? Porque se ela começa a bloquear, as pessoas, elas não vão atrás de licenciar, tá? As pessoas vão atrás de opções grátis. Então, por exemplo, se chegar para um usuário final, você está lá na sua casa e começa a chegar, bloqueia o seu computador. Você não vai querer pagar 200, 300 reais numa licença OM, uma licença básica da Microsoft, ou 700 reais numa licença profissional, sendo que você pode ir lá baixar o Linux e instalar ele gratuitamente. Ainda mais hoje que as distribuições são bem mais fáceis de serem instaladas. Então, qual a lógica da Microsoft que deu certo desde a primeira distribuição? Ela deixa o usuário usar e ela cobra da empresa. Por quê? Porque aí todo mundo já é acostumado todo mundo já é acostumado a usar o Windows. Então, se uma empresa ela começa a investir no Linux, ela vai ter que treinar essas pessoas. E começa a ficar mais complexo. E o Windows não. Qualquer pessoa utiliza, até porque já faz mais de 30 anos que a gente está usando ali. Então, o Windows ele tem o uso do dia a dia, as facilidades de uso, a quantidade de programas que já rodam nele, a facilidade de instalação, tá? E o Linux, o que pesa a favor dele é sempre a estabilidade, é um sistema que geralmente é mais leve, é um sistema que ele não fica carregando as coisas da sua memória e direto você tem que ficar, direto não, mas você tem que muitas vezes reiniciar esse sistema para ele dar uma melhorada. Por exemplo, o Windows, você não pode ficar 10 dias com o seu Windows ligado sem dar uma reiniciada, porque senão sua memória RAM vai explodir, tá? O Linux você não tem essa. Você fechou o programa, ele não fica nada em segundo plano, tá? Tem muito isso também. Então, e fora outras coisas, né? Você instala o que você quer, você inicializa o que você quer. O Linux ele tem muito mais particularidades que o Linux e o Windows não tem. O Windows, ele, por ser um sistema fechado, muitas coisas dele nós não temos nem acesso. Quando você instala um programa no Windows, ele instala os pedaços, ele vai um pedaço para a pasta arquivo de programa, um pedaço ele vai para a pasta temp, um pedaço ele vai para a pasta system. Lá no Linux, não. No Linux, se você instalou o programa, ele vai ficar num lugar só, no diretório dele, e pronto, acabou. Você tirou esse programa, ele vai tudo embora, não fica nenhum pedaço ali te enchendo a paciência. E a só livre, né, principalmente com relação às licenças, às liberdades. Então, quais as liberdades do software livre? Né? Primeiro, você poder executar o programa a qualquer propósito. Então, você pode pegar esse programa, executar ele da maneira que você quiser. A liberdade de estudar esse programa e adaptá-lo ao que você quer. Então, vamos supor, você tem um programa lá e você é programador e você percebeu algumas vulnerabilidades nele. Você quer modificar isso aí, deixar ele melhor e redistribuir esse código-fonte. Você pode, tá? Pegar e copiar e entregar para quantas pessoas você quiser. Você pode também aperfeiçoar o seu programa. Você pode também, principalmente o kernel. Igual eu falei para vocês, o núcleo Linux, quem toma conta é a Linux Foundation, mas todas as empresas, todas as distribuições, elas trabalham no kernel do Linux. Então, sempre tem melhorias. Essas melhorias, elas não são jogadas ao acaso. Aí tem uma melhoria, ela é analisada
pela Linux Foundation, e se aquilo for bom, ela é introduzida no kernel e mandado para todas as outras distribuições, tá? Uma vez eu fui numa palestra, há muitos anos atrás, com o Marcelo Tossati, tá? E aí o Marcelo, ele falou que ele recebia em média 500 e-mails por dia. Que ele recebia, não, ele tinha que ler, né? Então, com referência, desde alterações de kernel, todo e-mail ele tinha que ler e responder, não é só ler, né? Então, você já imagina, isso foi há quase 20 anos atrás. Imagina hoje o quanto não é, né? Quem cuida do kernel deve ter mais trabalho ainda. Então, o Linux ele está em constante atualização, tá? Bom, e aí vamos falar um pouquinho das distribuições que nós instalamos, né? A primeira de todas foi o Ubuntu. O Ubuntu hoje, ele é a distribuição mais utilizada, assim, de longe. Por quê? Porque criou-se uma cultura de que o Ubuntu era bom para aprendizado. Não estou falando que ele é ruim, tá, gente? Mas é uma cultura que tem hoje, que se você quer iniciar no software livre, iniciar no uso do software livre, você tem que começar pelo Ubuntu, tá? Não deixa de ser uma verdade, tá? Não é nenhuma mentira isso aí. O Ubuntu realmente, para quem está iniciando, ele é muito bom, tá? Ele tem um esquema e uma estrutura de pastas, uma estrutura de instalação muito boa, só que com o passar dos anos, as versões do Ubuntu elas foram ficando muito pesadas. Então, vamos supor, se você é, você tem um computador e ele é um computador mais antigo, é um computador que não tem uma assim uma configuração mais avançada, a versão 20 do Ubuntu ela vai ficar muito pesada, tá? Então você tem que partir para outras distribuições. Mas pelo nosso dia a dia, né? Por exemplo, o Ubuntu eu uso já há bastante tempo já também. E para dar aula, desde quando eu comecei a dar aula, a escola sempre indicou o Ubuntu, tá? E hoje não tem vezes que você vai instalar lá, ele tá tão pesado que não dá. E se você instala uma versão anterior, ele não tem acesso às atualizações. E aí é mais difícil ainda de você trabalhar. Mas o Ubuntu continua sendo muito bom. Foi a primeira que nós instalamos e é a do livro, né? É a primeira do livro também. Eu mostrei o Fedora para vocês também. O Fedora é uma distribuição. Ela é voltada mais para programação, então programadores que gostam do Fedora, eu uso o Fedora na minha máquina. É uma versão muito estável. A distribuição 20, ela é bem pesada, então tem que ter uma máquina bem legal para rodar. E ele é indicado quando você é um usuário mais avançado. Não adianta, se você é um usuário iniciante, você vai lá pegar a ISO do Fedora, baixar, instalar, que ela só vai ser uma distribuição que vai ficar pesando na sua máquina, tá? Então, iniciem sempre com uma distro mais básica, tá? Para aí você ir evoluindo. É lógico que por que os programadores escolhem o Fedora? Porque eles já vêm com um monte de ferramentas. Só para facilitar a vida. Eu gosto de programar em Java, por exemplo. Vou abrir aqui o Android Studio para mostrar para vocês. Acho que eu cheguei já a mostrar, mas eu gosto de programar em Java, então é por isso que eu gosto do Fedora, tá? Depois vem o Mint, nós instalamos o Mint também. O Mint, ele é uma distribuição que hoje ela está sendo muito usado. O Mint é uma distribuição irlandesa, e aí as empresas têm, algumas empresas que vendem computador, hoje eu estava vendo um negócio, no Brasil é proibido se vender computador sem sistema operacional. Então você tem que pôr pelo menos um lá. Por isso que às vezes vem com algumas distribuições gratuitas. E o Mint ele está sendo muito usado porque ele é leve, tá? Você pega a interface assim na mão, ela é bem leve, por isso, né, que ele está sendo tão usado, tá? O Mint ele é bem parecido com o Windows na sua estrutura, ele é Debian, né? Aliás, grande parte do que nós instalamos foi Debian, porque o Debian ele é bem similar ao Windows, tá? E aí, pelo Mint ser base Debian e pelo Mint ser mais leve, hoje ele é um dos mais indicados para você iniciar o seu estudo,
Então, se você quiser iniciar no Linux, ele é uma das boas distribuições. Se você tem mais um pouquinho de experiência, aí você vai partir para umas outras, tá? O Kali. O Kali é mais uma questão de curiosidade, né? As pessoas gostam do Kali porque, igual eu falei para vocês na aula passada, é um sistema que tem toda uma história atrás, que é o sistema dos hackers. Ele vem com ferramentas que são voltadas para a área de pentest, né, de testes de redes. Então, assim, por isso que os hackers optam. Eu não indicaria, o Kali ele não é indicado ser instalado nas máquinas, né? É uma das poucas indicações que tem para se fazer. Ele não é indicado. Por quê? Porque o Kali, você usa ele, a grosso modo, você vai usar ele como root, e se você usa ele como root, como administrador do seu sistema, você tem que lembrar que ele vai estar sempre aberto. Se você não é um usuário que tem certa experiência, esse tiro pode sair contra o feiticeiro e você pode, ao invés de você conseguir invadir alguma máquina, você ser invadido. Tá? Então, por isso que o uso do Kali ele é feito é, com algumas restrições. Lá para frente, né, quando nós chegarmos em redes, tem umas coisinhas que eu ensino a fazer no Kali, mas eu deixo lá para frente. São coisas até que são simples, por exemplo, a gente descobrir senha de Wi-Fi e assim por diante, né? Tem umas coisinhas que eu mostro para vocês que dá para fazer no Kali, tá? E o porquê que as pessoas usam, tá? Tem muita gente que usa. Aliás, primeira vez que você mostra como é que faz para verificar uma rede Wi-Fi no Kali, meninada fica doida, né? Parece uma coisa absurda. Mas é uma coisa até simples, tá? Bom, e por último, eu falei do Kurumin. Kurumin, então, vê se acabou, vou para reiniciar aqui. O Kurumin, ele é uma distribuição 100% brasileira, 100% nacional. Ela foi criada pelo professor Carlos Morimoto e, infelizmente, já faz aproximadamente uns 8 anos que não tem atualização, né? Então, infelizmente, não tem lógica a gente usar ele, tá? É, eu falo para vocês assim, quando não tem atualização, não dá, não é porque não dá para usar, mas por exemplo, vocês vão ver, eu vou abrir o navegador aqui, a hora que ele iniciar, sabe? Tem alguns complementos, algumas coisas que não roda direito mais. Então é por isso, tá? Outro sistema que nós falamos que eu acabei não mostrando ali foi sobre o Linux Lite. Se você tem uma máquina bem básica, tá? O Lite hoje é, ele tem ele tá na versão 5 hoje. O Lite ele não tem mais a versão 32 bits. Então a última versão 32 bits foi a 4, né? E ela tem a LTS, ela vai até 2022. Mas essa versão 5 agora, né? Ah, Então, essa versão 5 a partir da 5 é só 64 bits. O Lite, ele é bem indicado para quem tem uma máquina que é levíssima lá, uma máquina aquela máquina bem antiga, tá? Por quê? Porque ele é muito leve, ele tem uma estrutura legal, ele é rápido, tá? E as ferramentas de rede dele são legais. Eu esqueci de falar uma das coisas que eu achei ruim do Mint, né? Que eu tava falando dele, uma das coisas que eu achei ruim dele é a parte de redes. A conexão de redes dele eu não achei legal. Ele ficava tendo umas variações aqui, principalmente dentro do roteador, tá? Bom, aqui, ó, tá instalado aqui o nosso Kali. Deixa eu. Ó, é muito legal que ele abre em abas, ó. Ele vai abrindo em abas, tá? E ele é muito rápido, né? Deixa eu só abrir o navegador para mostrar um negócio para vocês. Apesar dele utilizar o Fire... acho que eu tô sem... Ele tá sem internet? Deixa eu ver se ele tá com internet. Como hoje tem muitos complementos mais avançados, né? Ele peca nisso aí.
Ele não consegue, infelizmente, como não teve algumas atualizações, é, ele acabou por alguns complementos aí dos nossos navegadores, ele não carrega. Aí ele fica assim, ó, dessa maneira que vocês estão vendo aí, ó. Olha lá, ó, tá vendo? Tem um monte de coisa aqui que tinha que carregar, não carregou os banners, carrega tudo meio bugadinho. Esses ícones aqui são pequenininhos, ficam aqui em cima, tá? Mas isso aí é atualização. Se eu tentar puxar a atualização, ela não vai vir porque o repositório não existe mais, tá? Mas dá pra ver que ele era um sistema bem bacana, né? Bem rápido. Bem rapidinho. Tem até uns joguinhos aqui. Tem bastante joguinho aqui, joguinhos legais, tá? Que poderia estar aí até hoje, né? Poderia estar, nós poderíamos estar com ele em uso até hoje, seria bem interessante. Ainda existem algumas distribuições brasileiras, tá? Por exemplo, tem essa aqui, ó. Tem uma, vou mostrar aqui, ó. Essa é brasileira, Satux. Olha lá. E o Satux é muito legal. O Satux, ele foi um pedido, né? Ele foi desenvolvido é, em parceria ali com o governo brasileiro, a CCE, ó, dá pra ver aqui, na época, por que que ele foi desenvolvido? Na época o Brasil tinha um programa que chamava Computador para Todos, e esse programa, ele não podia vir com um sistema operacional proprietário, né, para baratear o custo mesmo, aí ele vinha com esse Satux aí, é, então ele era bem tranquilo. Tinha esse Big Linux não tá, o Satux ainda tem atualização, tá? Tem o Big Linux, também é uma distribuição brasileira. O Big Linux eu nunca utilizei, para falar a verdade para vocês. Eu até cheguei a participar uma vez de um evento que estudava o Big Linux, mas nunca tive vontade de usar, nem sei dizer que ele está tendo atualizações. Tá? Tem outras. Essas aqui, ó, são só distribuições brasileiras do Linux. Tá? Então tem algumas para vocês terem ideia. Mas o problema das distros brasileiras é que elas, geralmente, a atualização delas é mais lenta do que as distribuições maiores, tá? Mas muitas delas ainda dá para nós utilizarmos. Bom, pessoal, alguém tem alguma questão? Tranquilos? Bom, para a gente finalizar esse tema, semana que vem nós vamos começar a falar da aula 4 do livro de vocês. O que eu quero de vocês? Vocês vão escolher uma distribuição, mas não pode ser nenhuma que nós utilizemos, que eu falei, é evidente. Então, quais não podem ser? Vou aqui para vocês. Então, você pode escolher uma distribuição. Então, a gente vai pôr aqui, ó, exceto Ubuntu, Mint, Lite, Kali, Kurumin, Fedora. Deixa eu ver se foi todos esses, foi só esse, né? Acho que foi só isso que eu falei. Então, vocês não podem falar de nenhuma dessas. O que vocês vão falar? Vocês vão pesquisar sobre sobre a que vocês quiserem. Alguns de vocês até me mandaram a que vocês já tinham escolhido. Se quiser mudar, pode mudar, tá? E aí vocês vão falar sobre ela, a sua história, como faz para baixar, o mínimo que precisa para poder baixar, utilizar ela, tá? E as características. E depois, opa, faltou um item aqui, deixa eu pôr lá na. Depois aqui, é lógico, a conclusão de vocês, né? Certo? Então, é só isso, tá? E aí, vocês têm até as 9 horas para fazer isso aí. Para fazer já. Beleza, pessoal? Bom, podem começar, por favor.
Aí, se alguém quiser tirar alguma dúvida ou perguntar, eu só vou desligar o microfone, mas quem quiser me chamar é só chamar no chat ou então mandar mensagem lá no WhatsApp, tá? Pode começar, por favor.